Jeremias 38, versículo de número 6 até o 13. Abra aí, então, 38, 6 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali roupas usadas e trapos, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e esses trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Pai, em nome de Jesus, o Senhor determinou para esta manhã, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, que o Teu Espírito continue a falar conosco. Esse é o desejo e o pedido do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra que nós lemos fala a respeito do profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta que falava realmente as coisas que Deus mandava, né? Infelizmente, a gente vive num sistema onde muitas pessoas falam muitas coisas, mas muitas coisas que se falam não tem nada a ver com Deus, né? Não tem nada a ver com Deus. Jeremias era aquele profeta que, se estivesse fazendo coisa errada, ele ia lá e falava: você está fazendo coisa errada, né? Você arruma a sua vida, você precisa viver uma vida de santidade, você está fazendo coisas que não deve, né? E por ele ser um profeta que realmente falava as coisas de Deus, ele teve algumas complicações ali no ministério dele, né? Jeremias significa: o Senhor é enaltecido, o Senhor é exaltado. Ele é conhecido também como o profeta chorão, né? Porque Jeremias chorava, né? Tem até um livro que fala Lamentações de Jeremias, né? Então ele é também conhecido como o profeta que chora, o profeta chorão. Jeremias, quando ele foi chamado, ele era muito novo, né? Ele mesmo diz, né? Eu sou uma criança, né? Ele tinha por volta aí de uns 20 anos de idade quando ele foi chamado por Deus. E ele profetizou um período aproximadamente aí de uns 40 anos, passou por 5 reis, né? 5 reis. O rei, ele profetizou no reino de Judá, né? Lembra lá quando dividiu o reino de Israel, ficou 10 tribos chamadas Israel e 2 tribos chamadas Judá, Judá e Benjamim, né? Reino do sul, reino do norte, né? E Jeremias profetizou no último rei, o rei Zedequias, que depois disso, esse povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, através do rei Nabucodonosor, né? Então Jeremias era um homem que realmente falava as coisas que Deus mandava falar. E se você ler o contexto aí, você vai ver que alguns príncipes não gostavam do que Jeremias falava. E então eles se revoltaram contra Jeremias. E o que ele vai fazer com Jeremias? Olha o que ele vai fazer com Jeremias, está aí no versículo 6 que nós lemos, né? Diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com corda na
Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias atolou na lama. Então a cisterna era um buraco grande, onde a água era acumulada, e naquele tempo não tinha água dentro desse buraco, tinha lama. E Jeremias, esse pessoal pegou ele, amarrou ele por uma corda, e colocou lá dentro daquela lama, e deixou Jeremias dentro daquela lama, atolado dentro da lama. Você já viu algum lugar que tem lama, alguma coisa? Você pisa lá, atola o seu pé um pouquinho, atola os dedos lá e sobe no meio dos dedos assim, né? Já assistiu Peppa Pig, né? Eu nem sabia que existia isso aí, mas depois que vê meus netinhos, aí em casa, lá, de vez em quando assiste Peppa Pig, né? Gosta de pular na lama lá, né? No barro. E assim eles fizeram com Jeremias. Pegaram Jeremias, desceu dentro daquele buraco, daquela cisterna, e a Bíblia diz que ele atolou na lama. Essa era a condição de Jeremias. E por que isso? Porque Jeremias era um profeta de Deus. Então, aqui eu quero entrar em algumas coisas interessantes, porque muitas vezes, nós como povo de Deus, como servo de Deus, nós achamos que nós não vamos passar nenhuma dificuldade, né? Aceitei Jesus, agora em diante a minha vida vai ser sombra fria e água fresca. Não vou passar mais nenhuma dificuldade, nenhum problema. A Bíblia não narra isso, a Bíblia diz que Deus vai nos fazer vencedor em todas as situações. Mas não diz que vai nos livrar de passar por situações. Aqui Jeremias foi descido dentro de uma cisterna e ficou atolado em lama. Imagine ele lá dentro. Aí Jeremias podia dizer: Deus, né? O Senhor não se lembra de mim? Eu falei, eu fiz as coisas conforme o Senhor disse. Eu não ajeitei as coisas, eu não manipulei a palavra, eu fui fiel. E por que eu estou aqui dentro desse buraco? Jeremias podia ter essa reação, né? Uma reação mais humana, né? Você já não teve essa reação? Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu já fiz isso, queridos. Quando eu estive doente, eu falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso, né? Às vezes a gente tem que ter algumas lamentações. A gente não pode murmurar contra Deus, mas lamentar em Deus a gente pode, queridos. E muitas vezes eu me lamentei: Senhor, o que está acontecendo? Por que disso? Por que aquilo, né? E Jeremias podia ter falado: eu sou o teu profeta. O Senhor me chamou, o Senhor lembra lá quando o Senhor me chamou? Eu falei: eu sou só uma criança, eu sou pequenininho. E o Senhor falou: não, eu sou contigo, tal. E agora eu estou aqui dentro dessa cisterna, Deus. E dentro de um buraco atolado na lama, né? Ele poderia ter tomado essa atitude, né? Aparentemente, ninguém se importava com Jeremias, né? Quem está vendo Jeremias dentro de um buraco, querido? Quem está vendo Jeremias atolado na lama, né? Humanamente falando, era impossível, ou o tema da mensagem é improvável, então seria improvável Jeremias, pela condição humana dele, sair daquele buraco. Imagina um buraco, eu não sei quantos metros tinha, alguns dizem que era um buraco bem fundo, mas talvez 10 metros, 5 metros. Imagina dentro de um buraco, 10 metros, um profeta atolado na lama. A Bíblia não fala que ele estava atolado, eu não sei até quanto ele estava atolado. Dependendo da quantidade de lama lá dentro, era a quantidade que ele afundou. Talvez até o joelho, talvez até os lombos, não sei. É certo que a cabeça dele estava de fora da lama, porque estava respirando, né? E ele está lá dentro daquele buraco. Como que ele vai sair daquele buraco? Ninguém está me vendo. Colocaram aqui, Jerusalém já estava passando uma escassez muito grande, já não tinha pão na cidade. Quem ia dar comida para Jeremias dentro daquele buraco? Talvez ele podia pensar: vou ficar aqui, abandonado, e vou morrer. Agora, esse é o primeiro improvável que eu quero trabalhar com você. Muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Talvez você se sinta um Jeremias, improvável de mudar essa condição que você está vivendo. Improvável de mudar essa situação que você está passando, né? Agora, a Bíblia diz, versículo 7, olha o que a Bíblia vai dizer aí: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Esse homem, esse eunuco chamado Ebed-Meleque, era um etíope, não era nem judeu. Ele ouviu
o que aqueles homens tinham feito com Jeremias. E esse homem, então, esse eunuco, ele vai tomar uma atitude. Ele vai falar com o rei e ele vai pedir para o rei revogar a sentença que tinha dado a Jeremias. Ele vai pedir ao rei para que ele pudesse tirar Jeremias daquela cisterna. E o rei vai revogar a sentença e vai mandar o Ebed-Meleque tirar Jeremias. E ele fala assim, vai com 30 homens. Acho que para tirar um homem de um buraco lá precisava de 30, queridos, né? É porque havia uma conspiração muito grande contra Jeremias. Então o rei falou, já leva esse pessoal aí, que se alguém tentar impedir você de realizar essa obra, tem os 30 homens. E o Ebed-Meleque, o eunuco, era alguém improvável para socorrer Jeremias. Como um eunuco, não era judeu, ele era um servo do rei, estava a serviço do rei, como o eunuco vai conseguir ajudar um profeta de Deus? Então, alguém improvável. E Deus salva Jeremias através de um homem, um eunuco chamado Ebed-Meleque, um improvável. Se Jeremias tivesse pedido a Deus, Deus, envia socorro, e Jeremias pudesse pensar em quem poderia socorrer ele ali, talvez o eunuco seria o último da lista. Talvez um príncipe, talvez um rei, não um eunuco, não é? Mas foi o eunuco que Deus usou. Alguém improvável para salvar Jeremias. E talvez você possa estar vivendo, ou você pode ser alguém que Deus quer usar dentro dessas duas situações. A primeira talvez você possa estar vivendo algo improvável de ser resolvido. Algo que talvez humanamente falando seria impossível de se resolver. Talvez você possa estar vivendo isso. Mas crente pode passar por essas coisas? Pode. Eu passei, queridos, né? Eu tinha uma enfermidade que era improvável de ser resolvida. A única forma de ser resolvido aquele problema era Deus entrando com provisão. Era Deus movendo de alguma forma, de alguma maneira, fazendo com que aquilo que eu estava vivendo pudesse ser mudado. E Deus movimentou, e aquilo que a própria médica me disse que não iria acontecer, que não tinha como, não tinha nenhum jeito de resolver isso, que não tinha órgão para ser transplantado, Deus preparou. Como Deus preparou e resolveu o meu problema. Algo improvável, né? Talvez você seja o Jeremias hoje, que está precisando de socorro, que talvez está num momento difícil, uma condição horrível, uma condição não tão boa, e você talvez seja o Jeremias. E a gente tem uma visão, assim que, por ser cristão, por ser da igreja, por ser crente, as pessoas não precisam de ajuda, as pessoas não precisam de socorro, as pessoas não precisam de oração, né? As pessoas não precisam de que alguém estenda a mão e ajude, né? Ele se vira. Né? Ele já é obreiro da igreja, ele se vira, ele já é pregador, ele se vira, ele canta no louvor, ele se vira. E muitas vezes tem muitos Jeremias pertinho da gente e a gente não está enxergando esses Jeremias. A gente não está conseguindo enxergar essas pessoas. Então, talvez nessa manhã você talvez seja o Jeremias que precisa ser enxergado. E que talvez você faça assim, olha, ninguém se lembra de mim, ninguém estende a mão para mim, ninguém veio visitar, ninguém veio dar uma palavra para a minha vida, eu estou sozinho nisso, estou perdido. E não é verdade, querido. Não é verdade. Isaías 49:15 fala, né? Fala assim que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele, Deus, todavia, não se esquece de você. Então, se você está vivendo um momento improvável, como Jeremias estava, saiba que Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nos momentos de angústia. O momento de Jeremias era um momento de angústia.
Mas Deus era socorro, bem presente naquele momento. Deus levantou um eunuco para socorrer Jeremias. Então talvez nessa manhã você possa ser o Jeremias. Ou talvez você possa estar aqui agora ouvindo essa mensagem pensando em alguém que é um Jeremias. Uma pessoa que já estava aqui na igreja, uma pessoa que já frequentou a igreja e que hoje está talvez dentro de uma cisterna, dentro de um local ou vivendo uma condição que de dificuldade, talvez atolado na lama, talvez atolado em problemas, em dificuldades. Talvez você se lembre de algum Jeremias aí, né? Ou talvez você seja o Ebed-Meleque. O Ebed-Meleque era o improvável para socorrer o profeta. Então, nessa manhã, ou você é Jeremias, ou você é Ebed-Meleque. Então você não fica fora de jeito nenhum, né? Ou você é alguém precisando de socorro, de ajuda, ou você é alguém que Deus levantou na face da terra para socorrer alguém que está precisando de socorro. Ou você é Jeremias, ou você é Ebed-Meleque. Talvez hoje você fale, não, hoje eu sou Jeremias. Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Então nessa manhã, Deus vai enviar o socorro para você. Ou talvez você é o Ebed-Meleque, que está bem tranquilo lá no palácio, vivendo tranquilo, de boa, e que Deus quer despertar nessa manhã para levar ajuda para alguém que precisa. E engraçado que quando Ebed-Meleque fica sabendo, ele vai ao rei, pede para o rei autorizar ele fazer isso. E o que ele vai fazer, queridos? A minha versão aqui diz que ele, em vez de correr lá para Jeremias, né? Olha o que ele vai fazer, né? Quando o rei autoriza ele, né? Ele vai dizer assim, né? Deixa eu pegar o versículo aqui. Versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Olha o que ele vai fazer. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos. Olha o que ele vai fazer, queridos. Quando ele soube da condição de Jeremias, que foi descido com corda dentro de um poço, estava lá atolado na lama, ele vai então procurar roupas velhas, trapos, para socorrer Jeremias. Aqui a Bíblia nos ensina o quê? Que para a gente socorrer alguém, nós precisamos buscar orientação de Deus, estratégia de Deus, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Jeremias tinha sido descido naquela cisterna com cordas. Talvez aquelas cordas machucou Jeremias. Imagine amarrar você para o meio, uma corda, né? E descer você. Aquelas pessoas que pulam lá das pontes lá, mas com aquele equipamento bonitinho lá, né? Um cinto, tudo bem arrumadinho. Amarra uma corda lá no meio, debaixo dos braços lá e desce você lá. Né? Talvez aquelas cordas pudessem ter machucado, ferido Jeremias. Ou talvez a hora de colocar novamente a corda em Jeremias e puxar ele para cima, forçar ele para cima, talvez ia machucar o corpo dele. Então esse homem, Ebed-Meleque, ele se preocupa com Jeremias ao ponto dele falar, olha, pega essas roupas velhas, pega esses trapos, põe debaixo das axilas. Arruma aí, né? Faz uma almofadinha, vamos dizer assim, né? Faz uma almofadinha para a corda não te machucar, para a corda não te ferir. Porque tem muitas pessoas que querem ajudar os outros, mas em vez de socorrer e ajudar, vai lá e fere mais ainda. Uma pessoa que não está vindo na igreja, chega lá, você vai para o inferno, você não vai mais na igreja, né? Você é do diabo agora. E está querendo ajudar a pessoa, em vez de ajudar, está ferindo mais. Para a gente ser Ebed-Meleque, a gente precisa ter o cuidado com as pessoas. As pessoas são importantes. Ser humano é pessoas importantes, queridos. Não importa o que ele faz, deixa de fazer, são gente importante. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por todos. Então o Ebed-Meleque tem aquele cuidado. Põe essa roupa, põe esses trapos aí debaixo. Nós vamos puxar você, mas não queremos que você se machuque, que você se fere. Né? E a Bíblia diz que ele então vai lá com aqueles 30 homens, põe as coisas lá, a roupa velha, os trapos debaixo do braço. Pega Jeremias, puxa e tira Jeremias e coloca ele no átrio. Tira ele daquele local.
algo talvez improvável. Algo que improvável acontecer com o profeta. E improvável Deus levantar um eunuco, um etíope, para socorrer um profeta de Deus. E nessa manhã, ou você é Jeremias ou você é Ebed-Meleque. Se você é Ebed-Meleque, comece a buscar de Deus. Senhor, quem que o Senhor quer que eu socorra nesses dias? Quem que o Senhor quer que eu arrume os trapos, as roupas velhas, ou seja, que o Senhor me dê uma estratégia, uma direção para que eu vá até aquela pessoa e busque aquela pessoa novamente. Tire aquela pessoa daquela condição que ela está vivendo. Será que Deus poderia tirar Jeremias lá daquele lugar sem a ajuda de Ebed-Meleque? Com certeza Deus poderia tirar, não poderia? Deus poderia preparar lá um furacão, um terremoto, um tsunami, né? Fazer um redemoinho lá e jogar Jeremias lá para cima, né? Já viu aqueles filminhos lá que joga lá na água, assim, que jorra lá em cima e fica pulando lá em cima, né? Talvez Deus poderia ter feito assim, né? Subir Jeremias, ficar lá em cima, lá rodando. Opa, olha o profeta lá. Esse é de Deus, né? Deus poderia fazer, queridos, porque Deus pode tudo. A Bíblia diz, por acaso há algo impossível para Deus? Mas Deus queria usar a vida de um improvável. Um improvável que talvez ninguém valorizasse. Mas Deus queria usar essa vida. Deus pode fazer tudo sozinho, queridos, mas Deus quer usar a minha, a sua vida. Deus quer usar as nossas vidas para ajudar pessoas que precisam de socorro nesses dias. Se você pensar um pouquinho aí, um pouquinho no teu coração, você vai lembrar de alguém que precisa de você. Mas será que Deus pode usar a minha vida para abençoar aquela pessoa? Se Deus usou Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, por que Deus não pode usar você? Se você é Ebed-Meleque, a Bíblia diz, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus já foi derramado sobre a sua vida. Os trapos, as roupas velhas, as cordas, Deus já colocou nas suas mãos. O que Deus espera é que você tenha uma atitude. A Bíblia diz que ouviu Ebed-Meleque a condição de Jeremias. Ele tomou uma atitude. Quando chegar alguma coisa no seu ouvido, não é para a gente fofocar e, como diz aí, colocar lenha na fogueira, queridos. É para você ser Ebed-Meleque na vida de alguém. É para você socorrer essa pessoa. Porque essa pessoa pode ser um grande profeta de Deus. Um grande homem de Deus. E quando você vai ler toda a história, o desenvolver de tudo isso, você vai perceber que Deus não permitiu que Jeremias fosse levado para o cativo. O rei vai dar ordem a respeito de Jeremias. Vai falar, escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a Babilônia, vamos comigo. Se você não quiser, vai para onde você quiser. Você é livre. Porque Jeremias era um profeta de Deus. Ele estava passando um momento, uma situação. Mas Jeremias era profeta de Deus e Deus não abandonou Jeremias. Providenciou socorro para ele e providenciou tudo que Jeremias precisava. Jeremias continuou profetizando. Jeremias continuou o ministério dele, cumpriu a chamada na vida dele. E Deus honrou Ebed-Meleque. Ebed-Meleque também não foi levado cativo. Ebed-Meleque também foi livre, porque Deus honrou a atitude que ele teve com o profeta Jeremias. Então, nessa manhã, que o Espírito de Deus comece a movimentar na minha e na sua vida. Quem nós somos? Será que você é Jeremias precisando de ajuda? Se você é Jeremias precisando de ajuda, Deus vai levantar os Ebed-Meleque para te socorrer. Assim como ele levantou para socorrer Jeremias. Se você é Ebed-Meleque, Deus vai te capacitar. Deus vai encher sua vida com o poder e a presença dele para você socorrer alguém que precisa de ajuda. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E agora eu entendo porque Deus já movimentou meu coração para
para que a gente recebesse o amor dele nos nossos corações, porque só através do amor de Deus nós podemos ajudar alguém, queridos. Só através do amor, de se importar com as pessoas, de se importar com aquilo que aquela pessoa está vivendo e passando, e estender as mãos. Ainda que muitas vezes a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, temos que renunciar a algumas coisas, como Ebed-Meleque renunciou. Ele era um eunuco, ele estava ali a serviço do rei, ele não tinha nada a ver ali com Jeremias. Ele estava, como podemos dizer, de boa. Mas ele se incomodou. Quando ele ouviu, ele falou, não, isso não está certo. Isso não está correto. Eu vou ajudar. E Deus providenciou. Uma ordem de um rei para ser mudada, não podia ser mudada. Mas quando Ebed-Meleque fala com o rei, ele muda porque Deus estava naquele negócio e Deus agiu. Quando você for Ebed-Meleque na vida de alguém, Deus vai providenciar tudo. Deus vai preparar todas as coisas para que a sua missão seja uma missão bem-sucedida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa manhã na tua casa. Obrigado por esse tempo que nós podemos passar aqui juntos, cultuando, adorando, servindo ao Senhor. Entendemos, Senhor, que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto conosco, Senhor. E o Senhor não nos abandona, o Senhor não se esquece de nós. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, eu quero abençoar o Jeremias aqui nesta manhã, Senhor. Homens, mulheres, pessoas que estão passando por dificuldades, situações complicadas, Senhor. Situações complicadas e muitas vezes essas pessoas até dizem assim, mas eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou servo do Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós não entendemos o porquê de tantas coisas que vêm acontecendo. Mas nessa manhã eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor levantou Ebed-Meleque para socorrer Jeremias, eu te peço, Senhor, socorre essa pessoa nessa manhã. Socorre essa vida, socorre essa família nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que tu és socorro bem presente. O Senhor socorreu o profeta Jeremias. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, socorre o teu servo. Socorre a tua serva, Senhor. Assim como o Senhor tirou Jeremias daquela cisterna, tira essa pessoa dessa condição, dessa situação a qual ela está vivendo, a qual ela está passando nesses dias. Ó Deus, eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. E também, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, desperta aqui nesse local, Senhor, os Ebed-Meleque, Senhor. Homens, mulheres, pessoas, Senhor, servos do Senhor, dispostos, Senhor, a fazer a tua vontade, disposto a fazer a tua obra, Senhor, disposto a ser socorro nas tuas mãos para alcançar, atingir outras pessoas. Assim como o Senhor usou a vida de Ebed-Meleque, assim como o Senhor levantou aquele homem, deu as estratégias, deu as ferramentas para ele, eu te peço, levanta, Senhor, uma igreja forte, uma igreja corajosa, destemida, uma igreja, Senhor, que está disposta a buscar, a ajudar, uma igreja disposta, Senhor, a servir, fazer a tua vontade, o teu querer. Que nós sejamos, Senhor, como igreja, Ebed-Meleque para a cidade de Vinhedo, para as famílias desse bairro, ó Deus, para esse país, ó Deus amado, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, os Ebed-Meleque aqui nesse lugar, homens, mulheres, Senhor, ó Deus, como o eunuco, que talvez as pessoas não valorizassem, mas era a pessoa que o Senhor queria usar. Senhor, tira de nós, Senhor, todos os preconceitos, as barreiras, os complexos de inferioridade e nos enche com a ousadia, a intrepidez do teu Espírito, para que sejamos Ebed-Meleque na vida de muitas pessoas. Oh Deus, e assim como o Senhor honrou a vida de Jeremias, honrou a vida de Ebed-Meleque, que o Senhor honre a vida de cada servo que se dispor a fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Assim eu oro, agradeço e abençoo o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.